Bem-vindos ao canal Guerrilha de Sofá. No debate ao vivo na Globo News, Guilherme Boulos brilhou ao defender com firmeza e precisão a tese APEC que altera a escala de trabalho. Frente a frente com o deputado Joaquim Passarinho, que é contra a melhoria para os trabalhadores, Boulos apresentou argumentos sólidos, baseados em dados e na realidade dos trabalhadores, desmontando completamente as justificativas do parlamentar. Essa discussão vai além do confronto entre dois políticos. Ela impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros e coloca em questão os rumos dos direitos trabalhistas no país. Fica até o final para entender como Boulos construiu sua defesa e o que está em jogo nessa PEC. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: muitos dos parlamentares que estão se colocando contra a PEC pelo fim da escala 6x1, não estão considerando a sua própria situação. Aqui no Congresso, nós deputados trabalhamos na escala 3x4. Eu me pergunto se esses parlamentares topariam aqui trabalhar na escala 6x1 e só ir visitar a sua família no domingo, nos estados. Só ir para os estados fazer a sua atuação política no domingo e trabalhar de segunda a sábado aqui no Congresso, como milhões de trabalhadores brasileiros fazem. Não topam. Então nós não podemos ter hipocrisia. Eu vejo um debate que se colocou sobre livre iniciativa, Bausa, dizendo, olha, um trabalhador que não queira a escala 6x1 se demite e procure outro emprego. Não é assim. A gente sabe que as relações de trabalho são profundamente desiguais. Dizer que isso se resolve numa relação de negociação livre entre patrão e empregado é acreditar numa negociação livre entre raposa e galinha e achar que a raposa não vai devorar as galinhas. As condições são muito desiguais. Esse parlamento precisa ter sensibilidade. Esse parlamento, nos últimos anos, aprovou uma série de leis contra os trabalhadores, que piorou as condições de trabalho. Precisa ter humanidade e sensibilidade para que essa pauta que hoje veio da sociedade brasileira, a partir do movimento VAT, do Rick Azevedo, e depois agora incorporada pela Erika Hilton e por centenas de parlamentares, para que essa pauta reflita a sociedade. Senão, repito, nós vamos ter um Congresso de costas para a sociedade brasileira, fortalecendo um sentimento de antipolítica. Em resposta, Passarinho utiliza um dos argumentos mais alienantes sobre o debate e que vem sendo repetido por parlamentares resistentes à PEC. A conversa tem que ser aí, Bolo, assim, não dá para trazer essa pauta do Congresso. Eu não trabalho 3 dias, me desculpe. Eu trabalho muito mais os 4 dias que vou para o meu estado, o estado do Pará, um estado que eu ando 2 mil quilômetros de carro por dia, arriscando minha vida, visitando eleitorado, trabalhando, fazendo palestra. Esse é trabalho também do parlamentar. O parlamentar não é só aqui. Talvez os 3 dias aqui sejam mais simples para nós trabalharmos. Nós temos nossos carros, nós temos nossos apartamentos, nós temos café, nós temos ar-condicionado. Então, eu, pelo menos, assim, eu acho que um repórter, trabalho 7 dias por semana. Eu trabalho 7 dias. Eu não trabalho 3 dias por semana e estou sendo hipocrisia. Não, eu falo pelo que eu faço. Eu não sei que cada um faz o seu mandato no que quiser. Nós somos a favor, sim, de um diálogo. Volto a dizer, nós não somos nada contra ganho ao trabalhador. Esse ganho só não pode ser em prejuízo de quem emprega. No momento que nós estamos voltando de pandemia, aquecendo a economia, tentando que o mercado volte a trabalhar, que as pessoas possam acreditar em empregar, ter coragem de empregar, que a gente possa fazer, sim, aproveitar esse momento que a rede social puxou essa conversa e fazermos uma grande discussão sobre folha de pagamento. Será que é razoável nós cobrarmos imposto em cima de um emprego? Será que é razoável o governo cobrar imposto de quem está empregando um cidadão, em cima do salário do cidadão, ele vai pagar 20% acima? Quer dizer, eu acho que isso não é razoável. Se nós queremos realmente parar para discutir benefícios ao trabalhador, vamos discutir isso. Para de cobrar imposto em cima do emprego, porque se você desonera a folha, nós podemos fazer uma melhor condição de trabalho para o trabalhador, seja ele de ganho salarial, seja ele de folga, seja de trabalho intermitente ou trabalhos que você possa fazer home work. Agora, tem trabalhos que não tem como. Como é que eu vou fazer com o transporte público? Como é que eu vou fazer com o supermercado? Como é que eu vou fazer com o posto de gasolina? Então tem pontos que eu não tenho como fazer esse tipo de mediação. A tréplica de Boulos veio logo em seguida e o constrangimento é evidente. Eu queria também, Valdo, aproveitar a tua pergunta, porque o deputado Joaquim Passarinho trouxe a questão do trabalho fora da jornada. Deputado Joaquim, não é uma exclusividade sua trabalhar fora da jornada. Eu estou falando que a jornada, a nossa aqui, é 3x4. Eu também trabalho no meu estado, não é? E todos os outros, as pessoas que trabalham 6x1, também é 7x0. Principalmente as mulheres que chegam em casa, ainda vão cuidar da casa, ainda vão cuidar das crianças, fazem um trabalho de cuidados que tem dupla e tripla jornada.
Então, nesse caso, me desculpe, existe sim uma contradição, uma hipocrisia, uma indignação seletiva de quem é contra isso e mantém um regime de trabalho que é o contrário. Inclusive, se faz um debate muito grande sobre cortes, preocupação com a economia, eu reitero, é plenamente possível compatibilizar a preocupação com a economia, né, geração de empregos, proteção dos pequenos e médios empresários, com o bem-estar do trabalhador. É que, às vezes, sobretudo o campo da direita, coloca o seguinte, né, na verdade, as pessoas têm que servir à lucratividade de grandes empresas, né, e não a economia servir também as pessoas, garantindo o básico. Nós estamos falando de bem-estar. Como uma espécie de simulacro do debate mais amplo que toma conta da sociedade, o tete a tete deixou nítido o que realmente está em curso nas articulações da pauta: uma reaproximação da esquerda com o trabalhador médio e assalariado. Primeira pergunta que eu quero te fazer, deputado: o senhor acha que tem alguma possibilidade dessa matéria avançar na atual legislatura, com essa correlação de forças tão desfavorável, a direita tão fortalecida aqui? Tem algum caminho possível para isso ir para frente? Boa tarde, Baus. Eu acredito sim. Acredito porque quando tem pressão da sociedade, a sociedade se mobilizou e se organizou em torno dessa pauta, isso impacta no Congresso. Você vê, inclusive, deputados de extrema-direita, bolsonaristas, começando a ser tensionados pelas próprias redes sociais, pelas suas bases sociais, para votar. E nós não podemos naturalizar, Bausa, que quando uma pauta é para atacar direito dos trabalhadores, né, ela não gere grita, ela gere simpatia no Congresso. E quando uma pauta é para garantir direito dos trabalhadores, particularmente essa pelo fim da escala 6x1, que está gerando problemas de saúde mental, falta de tempo para os trabalhadores ficarem com a família, a redução da jornada de trabalho é uma tendência que está acontecendo no mundo todo, inclusive contribui para a formalização da economia. Essa pauta precisa ser tratada a sério no Congresso, senão o Congresso vira de costas para a sociedade. Você tem experiências de implementação da escala 4x3 que estão acontecendo em empresas nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão. A Microsoft é um exemplo disso, principalmente pós-pandemia, que levaram inclusive a aumento da produtividade do trabalho, porque você tem um trabalhador com mais bem-estar, você tem um trabalhador mais descansado e consegue produzir mais em menos tempo. Então a gente não pode cair nesses mitos que colocam a ideia de que qualquer ganho para o trabalhador seria um terremoto destrutivo para a sociedade. E eu acho que tem mais uma coisa, e o governo está atento a isso, e eu acredito que vai utilizar também a sua influência para ajudar na tramitação dessa PEC. Tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: muitos dos parlamentares que estão se colocando contra a PEC pelo fim da escala 6x1, não estão considerando a sua própria situação. Aqui no Congresso, nós deputados trabalhamos na escala 3x4. Eu me pergunto se esses parlamentares topariam aqui trabalhar na escala 6x1 e só ir visitar a sua família no domingo, nos estados. Só ir para os estados fazer a sua atuação política no domingo e trabalhar de segunda a sábado aqui no Congresso, como milhões de trabalhadores brasileiros fazem. Não topam. Então nós não podemos ter hipocrisia. Eu vejo um debate que se colocou sobre livre iniciativa, Bausa, dizendo, olha, um trabalhador que não queira a escala 6x1 se demite e procure outro emprego. Não é assim. A gente sabe que as relações de trabalho são profundamente desiguais. Dizer que isso se resolve numa relação de negociação livre entre patrão e empregado é acreditar numa negociação livre entre raposa e galinha e achar que a raposa não vai devorar as galinhas. As condições são muito desiguais.